Boa tarde a todos. Então, começando aqui a apresentação do nosso trabalho de análise de artigos para a disciplina de Introdução à Automação da Manufatura. Os integrantes do grupo sou eu, Maurici, e também o Yuri. Basicamente, né, o nosso artigo aí vai falar sobre inclusão de Deep Learning no planejamento de processo, né? E também voltado à aplicação em gêmeos digital para células de manufatura. A gente vai estar explicando um pouquinho melhor esses conceitos ao longo do resumo. Então, aí trazendo algumas informações mais específicas sobre o artigo em si, esses são os autores, ele foi publicado ali no jornal ligado a sistemas baseados em conhecimento, é um artigo bem atual aqui de 2020, vai falar mais sobre Deep Learning, sobre essa célula de manufatura ligada a um gêmeo digital, e daí como isso consegue trazer inteligência para o planejamento de processos. Bom, agora eu vou falar sobre o resumo do artigo. E para isso eu vou passar por alguns tópicos que são eles: visão geral, contexto, motivação, estrutura do deep learning e estudo de caso. Começando pela visão geral, o artigo ele aborda muito forte a ideia da inclusão de inteligência no processo de planejamento de processo. E isso já vem sendo utilizado em outras áreas já, como no design, na manufatura e manutenção. E também nos gêmeos digitais. E o que tem viabilizado aumentar esse uso para o planejamento de processo é o Deep Learning, que seria através do PKRNet, que a gente vai explicar esses conceitos que podem parecer estranhos agora, como gêmeos digitais e PKRNet nos próximos slides, aí vai ficar um pouco mais claro para vocês. Mas o PKRNet, simplificando agora, ele basicamente ele pega desenhos ou modelos 3D CAD passados e a partir do Deep Learning aprende sobre com esses desenhos, né, com esses ou modelos e aplica para o planejamento de processo. Ele pode ser usado no planejamento de processo. E a motivação para fazer esse artigo foi exatamente a ideia de que o planejamento de processo, hoje em dia, ele é mais próximo de arte do que a ciência. E então, dessa forma, ele depende muito da experiência do processista, de quem faz os planos do projeto. Passando para o contexto e já puxando o gancho do slide anterior dos gêmeos digitais, aqui eu vou falar sobre o Digital Twin Manufacturing Cell, que é o DTMC, ou em português, Gêmeo Digital de Célula de Manufatura. E ele é bem explicado por essa imagem que eu coloquei aí. Ele basicamente ele tem ele como se fosse a parte física da manufatura de forma digital. E então ele é responsável por perceber, simular, entender, prever, otimizar e controlar todos os processos de manufatura. É ele que é como se fosse a cabeça do processo de manufatura é, quando está relacionado com o PKRNet, que daqui a pouco eu vou falar também. Continuando no contexto ainda, a utilização desse gêmeo digital de célula de manufatura é algo extremamente positivo para a manufatura, porque ele desencadeia uma redução no custo da manufatura, um aumento na eficiência e ainda um aumento na qualidade. Então, isso para esse tipo de processo é extremamente positivo. E agora falando finalmente sobre o Process Knowledge Reuse Network, que é o PKRNet, que eu tinha falado antes, é, a gente vê que ele entende desenhos ou modelo 3D CAD. Ali pelo desenho, pela ilustração aí do lado direito, vocês podem ver que na entrada dele entra exatamente isso, desenho e modelos 3D ou 2D, que são desenhos e modelo. E depois disso é o processado, isso tudo que entrou, que ele aprende com esses desenhos e modelos. E a partir disso, ele manda isso para o gêmeo digital. E esse gêmeo digital ele avalia e otimiza de forma que consiga fazer um plano de processo ótimo, dependendo das circunstâncias que é, em relação a custo, em relação a tempo, ou em relação a custo e tempo juntos.
E é dessa forma que o PKRNet ele aprende. Então, eu vou trazer um pouco do conceito do CAP para vocês, que é o Computer Aided Process Planning, que o artigo ele traz uma análise sobre a direção atual das pesquisas relacionadas ao CAP. E ele também acaba trazendo umas lacunas que eles acreditam que existe nesse meio também. O CAP ele nada mais é que o reconhecimento de features, e ele é utilizado para isso, na verdade. A lacuna que se acredita que existe nesse meio é exatamente o fato de que as pequenas e médias empresas elas usam o CAP basicamente para economizar tempo. Mas eles acreditam que o CAP deveria ser utilizado não só para economizar tempo, mas deviam se investir tempo em CAP para ter um reconhecimento de filtro melhor ainda, para ter um aprimoramento nessa ferramenta. Agora falando sobre o Deep Learning, ele integra os métodos utilizados pelo Machine Learning, utilizados para aprender representações de dados com múltiplos níveis de abstração. E com isso, existem várias arquiteturas e tem um que é muito famoso que é esse CNN, que é o Convolution Neural Network, ou rede neural convolucional, que ele consegue atingir uma precisão de 96,43% de reconhecimento de imagem, por exemplo. Então, a motivação dos autores para fazer esse artigo é justamente trazer uma nova e prática a abordagem do plano de processo para o DTMC, né? E, além disso, há um déficit no CAP, no grau de inteligência do CAP, que, considerando seu potencial, dá para desenvolver mais esse grau de inteligência. E também um déficit também na conexão entre o projeto e o plano de processo. E, e o Deep Learning ele teve muito sucesso em várias atividades de visualização por computadores, e daí ele pode ser utilizado no plano de processo como auxílio ao DTMC. E com isso ter um reconhecimento e geração de um plano de processo teórico para o DTMC mais rápido, mais veloz. E o Deep Learning para processo de planejamento inteligente, ele é responsável por entender esse desenho ou modelo 3D CAD. Assim, ele vai escolher o melhor processo de aprendizado e para fazer a criação do plano de processo. E nesse plano de processo tem várias variáveis, como interpretação do desenho, processo que vai ser feito, né? A máquina, a sequência de operações, a ferramenta, ajuste dos parâmetros, os requisitos para esse processo, o método para ter a melhor qualidade, a documentação disso e ainda o custo. O problema dessa subclasse que eu acabei de mencionar é que elas não vão ser simplesmente estar presentes unicamente ali sozinhas. A maioria das vezes elas vão estar se combinando. Então isso acaba criando uma combinação de planos de processo. Podem ser vários planos de processo diferentes. Então acaba sendo uma tarefa extremamente complexa, mas que para o Deep Learning o Deep Learning é a melhor solução possível, porque assim você determina que é com o melhor custo e determinada máquina com tais parâmetros. Então você vai ter o plano de processo ótimo para isso, né? Ele vai te retornar isso. E o Deep Learning também ele acaba tendo múltiplas visões sobre os desenhos que ele enxerga, que ele recebe. Agora sobre o estudo, agora sobre o estudo de caso, falando sobre o aprendizado do PKRNet, ele depende diretamente do número de modelos de desenhos que serão dados a ele para ele aprender. Ali naquele gráfico na direita, a gente pode ver que no eixo Y tem a precisão e no eixo X tem esse que chama epoch, que é basicamente o ciclo de aprendizado do PKRNet.
A cada um epoch, não sei falar exatamente, é um ciclo de aprendizado. Então, quanto menor o número de, a gente pode ver aí, quanto menor o número de modelos ou de desenhos dados a ele, ele tem uma precisão menor. E quanto maior o número de modelos e desenhos dados a ele para ele aprender, ele tem uma precisão maior. E a gente pode ver que ali em 200, no X, em 200 POCs, pode ver que está praticamente em um já. E isso aí dá em torno de 16 horas para chegar nesse valor aí, no exemplo dado ali do artigo. Além disso, para fazer o cálculo desses dados, nesse exemplo do artigo também foi utilizado a gente pode ver que é utilizado um computador que não precisa ser um computador da NASA, por exemplo, mas também não pode ser um computador muito inferior, não. Tem que ser um computador relativamente forte. Que foi utilizado um processador Intel Core i7 de 3.5 GHz, uma memória RAM de 16 GB e tinha uma placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti. Ainda no estudo de caso, agora sobre o método de aprendizado do PKRNet, é, são utilizadas algumas funções, que são aquelas mostradas ali na direita também, que aqui não vale a pena a gente desenvolver o raciocínio delas, mas a gente coloca para vocês saberem que, por exemplo, tem um somatório ali, um logaritmo exponencial, para ter uma noção de como são as funções. E com isso, esse método ele tenta ficar o mais longe possível da função de perda. E a gente pode ver também que ele depende diretamente do número de iterações. Que quanto maior o número de iterações, maior o número de epochs, ali, maior o número de projetos, de modelos dados ao PKRNet, vai ser maior a precisão dele, né? E além disso, dá para ser feito, aliás, é feito um pré-treino, onde são dado ao PKRNet cerca de uns 5 dados que serve para direcionar o aprendizado dele, para depois para ele ter uma precisão maior, assim, conseguir um nível de precisão mais rapidamente, na verdade. E depois que ele fez todo esse processo, há um outro processo de refinamento, em que ele pega esses dados do MVD 2000 e que serve para aumentar mais ainda a precisão no final, que chega a subir em acho que uns 9,30 e pouco por cento na precisão ainda. E isso leva em torno de 10 epochs, que é a medida que eles falam, que são lembrando que são aqueles ciclos de aprendizado do PKRNet. E isso dura em torno de 5 horas. Por fim, no estudo de caso, é feita agora a validação do resultado, em que são comparados antes e depois do refinamento, para saber o quantos por cento de precisão foi aumentada depois de usar o conjunto de dados do MVD 200. E dessa forma, é agora que entra aquele processo do DTVM que ele é agora que ele vai agir, que é onde ele vai fazer toda essa parte da performance, da capacidade, do tempo, do custo e do bottleneck, que vai fazer todas essas análises. E só para explicar, o bottleneck seria análise para ver se em algum momento da manufatura ia ter o trânsito, o congestionamento devido a algum fator externo ou interno da manufatura mesmo. E assim os planejadores iriam conseguir é, agora prever o tempo que a manufatura ia levar, o custo, toda essa parte que o digital ia prever toda a parte, tudo em relação à parte física. E por último, as conclusões. O artigo ele propõe uma abordagem do plano de processo pela inteligência do Deep Learning para um DTMC.
E isso a partir de aprender a partir de desenhos e modelos e considerando um pré-treinamento antes para direcionar o aprendizado e depois ainda um refinamento para aumentar a precisão também. E o bom dele é que ele tem entradas simples, que são desenhos e modelos que são fáceis de entender pelos usuários da plataforma. Não são entradas complexas que somente a máquina iria entender, somente o Deep Learning iria entender. E por isso que ela é friendly user, né? E porém ela tem duas limitações principais que pode dar problema, que seria o PKRNet não reconhecer as dimensões do desenho ou dos modelos e dos dados fornecidos pelo MVD 200 influenciarem no aprendizado do PKRNet. Mas os próprios autores do artigo afirmaram que esses problemas serão explorados e solucionados no futuro próximo. Finalizando a parte do resumo do nosso artigo principal, a gente começa então com uma análise crítica, levantando aí os pontos positivos e negativos que a gente considerou pelo que foi apresentado e também um comparativo com outros artigos e propostas similares de solução. Então, na análise crítica que a gente fez sobre o artigo, a gente buscou não focar muito em julgar as escolhas, né, das tecnologias que eles escolheram para fazer parte da arquitetura do Deep Learning, até porque foge um pouco do contexto da disciplina. Então, a gente focou mais em pontos positivos e negativos da proposta deles para trazer inteligência para processo da manufatura e também da construção do artigo em si, né? Então, como pontos positivos, a gente ressalta que eles conseguiram, a partir das escolhas deles, gerar e conseguiram mostrar bons resultados, o que aí traz muito potencial, né? Traz interesse bem grande para essa área que muitas pessoas pensam que depende muito do conhecimento e experiência do processista, e isso passa a começar a ser mais incremental a longo prazo, né? Ele ser mais escalável e ele ser mais adverso à falha, uma vez que você consegue tirar essa dependência de pessoas específicas. E também, né, traz um exemplo muito claro de como a indústria 4.0 tá criando essa modernização da indústria. E que hoje, pelo nível computacional que a gente tem, pela facilidade de integração de sistemas, toda essa questão do Big Data ligado à coleta dos dados, IoT e processamento desses dados, também muito facilitada, permitiu tudo isso, e esse artigo demonstra muito bem como isso está disposto na prática. Como pontos negativos, a gente queria ressaltar que ele não tem uma escrita muito boa. Em alguns casos, a escrita fica bastante confusa, principalmente em explicações de conceitos chaves, né, dentro da arquitetura. E também a gente considera que as figuras elas são muito complexas e elas estão desconexas da leitura, o que não traz para o leitor momentos claros em que ele deveria estar analisando o gráfico e entendendo os conceitos que estão descritos lá. Agora, partindo mais para uma análise comparativa, a gente conseguiu achar esse artigo bastante interessante, que ele traz uma visão geral sobre como esses sistemas de manufatura estão colocando inteligência no planejamento de processo, né? Que é basicamente a mesma ideia que o nosso artigo principal traz, e esse artigo ele traz bastante exemplos, depois eu vou falar um pouquinho mais específico, mas que estão diretamente ligados com o que o artigo principal também busca solucionar, com o Deep Learning, né? E aqui estão os autores, né? Ele foi publicado nesse jornal ali em 2019 também. Então também é bem recente essa revisão literária. Como o segundo artigo ele é bastante focado no sistema CAP, ele gosta de deixar bem claro que tipo de entrada, né, que tipo de dados geralmente entram no sistema CAP e que tipo de saída é esperada para ele, né? Então, de entrada, a gente pode enumerar as características geométricas, como dimensões, tolerâncias e as faces. Além disso, informações sobre o material
informações sobre a máquina, né, sobre a capacidade das máquinas. E como saída, esse sistema ele deve entregar aí um plano ótimo para o processo de manufatura. Então, pode incluir a sequência de passos que as máquinas devem ter, quais as ferramentas de corte, quais as condições que as máquinas têm que estar, qual que é o caminho que as máquinas têm que fazer durante a usinagem, como que vai ser o processo de finalização e etc, né? Também ele traz alguns exemplos que, em alguns casos, inclusive, esses sistemas eles são encarregados de incluir relatórios de checagem de qualidade e também de como eles conseguiram reduzir custos e tempo. Então, relacionado a esses novos desafios, né, de você conseguir pegar aquelas poucas entradas e transformar em todas essas saídas, algumas estruturas geralmente são abordadas para conseguir fazer a implementação de melhorias em sistemas CAP, por exemplo, estruturação de lógicas de pesquisa dessas informações, como já mencionado também na aula, abordagem variante, abordagem generativa, além de híbridos, né, que muitas vezes não se encaixam em nenhum dos dois, mas sim uma combinação dos dois, e também alguns que são baseados em sistemas expert, né, baseados em conhecimento. Então, a gente vai falar um pouquinho melhor deles mais para frente, vou trazer um exemplo, mas também basicamente a forma que o artigo traz essas novas aplicações que estão sendo pesquisadas e desenvolvidas atualmente seriam divididas nessas três áreas. A primeira delas seria o desafio relacionado à representação e reconhecimento de features. Uma segunda área relacionada ao uso de sistemas experts e sistemas baseados em conhecimento. E o terceiro seria o uso de inteligência artificial e técnicas evolutivas para para colocar a inteligência, né, no processo de planejamento de processo. Então, o artigo que a gente escolheu, ele traz uma série de exemplos de outros artigos que trazem soluções para problemas dessas três áreas que eu mencionei no slide anterior. Ligados a essa parte de reconhecimento de features, ele traz um exemplo desses autores que utilizam de dados de Boundary Representation, também chamado de BREP, e também de SPR, né, que é o Synthetic Pattern Recognition, e também de looping nas arestas para a coleta de alguns dados que estariam implícitos, como, por exemplo, como ele menciona, pontos de coordenada, direções e vértices, para fazer o reconhecimento dessas features. Daí também relacionado à parte de sistemas experts e sistemas que seriam baseados em conhecimento, ele traz esse segundo exemplo que eu citei ali embaixo na direita, que basicamente utiliza desses dados de reconhecimento de features para automaticamente tomar decisões sobre a sequência de atividades que ele vai ter na usinagem. Daí ele considera, por exemplo, restrições na precedência, né, o que vem antes e o que teria que vir depois, a posição das faces, quais seriam as sequências do setup para uma determinada tool approach direction, né, que basicamente seria a direção dessas ferramentas, que essas ferramentas de usinagem teriam que tomar. Então, aí estaria um exemplo relacionado à solução desses problemas nesses dois casos. Aí o terceiro ponto que o artigo também menciona é mais relacionado à parte de inteligência artificial e técnicas evolutivas. Basicamente, a gente vê muito match com o que a gente tinha analisado no nosso artigo principal, né? Então, diferente dos outros dois exemplos que eu trouxe no slide de antes, aqui a gente vê uma ligação muito forte entre os três, visto que o nosso artigo principal ele também tinha essa parte de reconhecimento de feature, ele também tinha essa parte de utilização de base de conhecimento, e ele também cria, né, a partir de inteligência artificial e das técnicas evolutivas, essa rede de deep learning que vai estar constantemente aprendendo. Então, a gente vê aí uma
uma conexão muito legal entre esses dois artigos e, de novo, comprova mais uma vez o potencial que o nosso artigo principal tinha de comprimir todas essas soluções em algo mais robusto. Além disso, o artigo que a gente usa para comparar, ele também traz outras tecnologias que eu queria mencionar aqui também, por exemplo, a lógica difusa, né, os sistemas baseados em agentes, dados compatíveis com padrão STEP, redes neurais artificiais e algoritmos genéticos também são bastante encontrados nessas literaturas relacionadas à inclusão de inteligência no Process Planning. Então, por aqui a gente finaliza a nossa apresentação. Espero que tenha ficado claro como que o nosso artigo consegue trazer o Deep Learning para dentro do Process Planning e também a análise crítica que a gente fez em cima dele e comparando ele com outras soluções encontradas em outras literaturas.